O meu nome é Tânia Neri, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. E não esqueça de deixar o seu like. O grande e terrível dia do Senhor, a segunda vinda de Cristo, talvez esteja mais perto do que eu e você pensamos. Deus diz que enviará o profeta Elias antes do dia da vinda do Senhor. Será um grande dia para os fiéis e servos sábios do Senhor, e um terrível dia para aqueles que nunca receberam o Evangelho de Cristo, e para os que receberam o Evangelho e foram insensatos e perversos. Esses são aqueles que, ainda que conhecessem a vontade de Deus, não a cumpriram. Isso é ilustrado nas seguintes palavras de Jesus. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas 12, 42 ao 48. O grande e terrível dia do Senhor é o seu retorno para executar o julgamento. O julgamento de Deus será de acordo com o seu padrão de justiça, e não o nosso. Nesse dia, a arrogância dos homens será abatida, e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão por completo. Isaías 2, 17 ao 18. Será um dia de vingar o orgulho e a desobediência do homem, mesmo que no momento a arrogância e a rebelião pareçam não ser notadas ou punidas, e até galardoadas. Muitos hoje vivem no engano. Eles vivem para si mesmos, mas creem que estão vivendo retamente diante de Deus. A dureza do coração deles fez com que perdesse o temor de Deus. A respeito disso, lemos: saibam que nos últimos dias surgirão os escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3, 3 e 4. Esses homens e mulheres andam de acordo com seus próprios desejos e não de acordo com os desejos de Deus. Muitas atividades suas são até mesmo feitas em nome do cristianismo. O padrão deles não é Jesus. Eles se comparam uns com os outros. A aceitação da sociedade é o padrão deles. O pensamento deles é o seguinte: por que eu deveria viver um estilo de vida santo, quando muitos na igreja não vivem dessa maneira e caminham sem punição alguma? Na verdade, eles até parecem prosperar naquilo que fazem. Por que deveria colocar sobre mim um jugo desnecessário? O Senhor se levantará em juízo, dizendo: fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado. Mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas.
Isaías 42, 14 e 15. Deus tem estado quieto e distanciou-se por um longo tempo. O propósito desta demora é a salvação. Muitos retornarão ao Senhor nessa época, enquanto outros irão se endurecer ainda mais ao recusarem o seu chamado. Para estes, o dia do Senhor virá inesperadamente. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3. O dia do Senhor virá como nos dias de Ló. Sodoma e Gomorra eram cidades frutíferas e sem escassez de alimento e moradia. Não havia nenhum sinal de julgamento iminente. Tudo tinha sido o mesmo como foi para com seus antepassados. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Lucas 17, 28. Eles foram apanhados totalmente desapercebidos. Eles deviam estar pensando que Deus não havia notado a condição do coração deles e seus caminhos perversos. Até Ló estava desapercebido quanto ao julgamento vindouro. Ló poderia representar os cristãos carnais. Percebemos isto pelo lugar que ele escolheu para morar, entre os habitantes de Sodoma e Gomorra, o tipo de esposa que tinha e os filhos de quem era pai, através do incesto. Os moabitas e os amonitas. Em contraste, Abraão escolheu viver uma vida separada. Ele estava buscando a cidade cujo construtor e edificador era Deus. Ló escolheu ter comunhão com os ímpios, ao invés de viver uma vida separada. A influência dos ímpios certamente começou a produzir frutos nele e em sua família. Os seus valores e padrões não eram mais ditados por Deus, mas pela sociedade ao redor dele. Ló se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. 2 Pedro 2, 7 e 8. O dia do julgamento teria vindo sobre ele como um ladrão durante a noite, se não fosse pelos mensageiros que Deus enviara para diverti-lo. Porém, mesmo depois desta advertência sobre o julgamento, sua esposa escolheu olhar para trás, porque estava tão influenciado pelo mundo que não temia mais ao Senhor. Esta é a razão pela qual Jesus nos adverte dizendo: lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Lucas 17, 32 ao 33. Deus disse que enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Este Elias que está para vir. Não é o Elias de 1 e 2 Reis reencarnado. O texto não está se referindo a um homem histórico e nem está limitando a um mero homem. Ao contrário, descreve o verdadeiro significado de Elias. Explico. A palavra Elias vem de duas palavras hebraicas, El e Iá. El significa poder ou força, e Iá, o próprio nome do único Deus verdadeiro, Jeová. Colocando-as juntas, chegamos a poder ou força de Jeová, o único Deus verdadeiro. Então, o que Malaquias estava dizendo era que no período anterior ao dia do Senhor, Deus enviaria um manto ou uma unção profética na força e no poder do único Deus verdadeiro. Antes da primeira vinda de Jesus, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, o pai de João Batista, e descreveu o chamado na vinda do seu filho assim: fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes, a sabedoria dos justos,
para deixar um povo preparado para o Senhor. Lucas 1, 16 e 17. O profeta João Batista foi o Elias enviado para preparar o caminho do Senhor antes da primeira vinda de Jesus. Ele era a voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Marcos 1, 3. O impulso de seu ministério era trazer o coração dos filhos de Israel de volta para Deus, e sua mensagem era: ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 3, 2. Arrependimento significa uma mudança de coração, não apenas uma mudança de ação. As ações dos filhos de Israel eram muito religiosas, mas o coração deles estava longe de Deus. Milhares frequentavam as sinagogas fielmente, inconscientes da verdadeira condição de seus corações. Então Deus levantou o profeta João para expor a real condição do coração deles. João dirigiu-se à multidão, a raça de víboras, que lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima. Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Lucas 3, 7 e 8. Ele expôs o engano no qual seus corações estavam confiando. Eles criam que estavam justificados porque eram filhos de Abraão e por causa de sua fidelidade na frequência à sinagoga e na entrega dos dízimos. João não foi enviado aos gentios que nunca haviam confessado que conheciam a Deus, mas foi enviado para despertar as ovelhas perdidas da casa de Israel e prepará-las para receberem Jesus. João Batista cumpriu as profecias de Elias para os seus dias, antes da primeira vinda do Senhor Jesus. Todavia, Malaquias também profetizou que esta unção seria enviada antes do grande e terrível dia do Senhor. Isto significa que existem dois diferentes cumprimentos da profecia, o que é explicado através do seguinte texto bíblico. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Mateus 17, 1 a 3. O texto ressalta que a face de Jesus brilhava como o sol, que as suas vestes tornaram-se brancas como a luz e que Moisés e Elias apareceram e conversaram com ele. Quando Jesus retornar naquele grande e terrível dia, ele irá governar e reinar por 1000 anos sobre a terra em seu corpo glorificado. E os seus santos irão governar com ele. Continuando a narração bíblica, lemos: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Mateus 17, do 9 ao 13. Jesus falou isso depois que João tinha sido decapitado. Note que ele se refere a 2 diferentes períodos de tempo da unção de Elias. Futuro vem e passado já veio. Antes da segunda vinda de Jesus Cristo, uma vez mais, Deus irá levantar uma unção profética. Todavia, dessa vez, o manto não cairá sobre um homem apenas, mas sobre um grupo de profetas, homens e mulheres ungidos no corpo de Cristo. No livro de Atos, Pedro citou o profeta Joel. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu
e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2, 17 ao 20. Você que ouviu essa mensagem até aqui, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom. Adonai.